Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. Hoje vou trazer um vídeo aqui bem interessante de uma situação atípica que aconteceu com o ativo IRBR3, um ativo que já vem de tempos aí em queda, aquele ativo polêmico que o mega investidor brasileiro Barsi defende, que as pessoas deveriam entrar nele, que a ação vai se valorizar ao longo do tempo e etc. Passou aí por um escândalo envolvendo a parte contábil da empresa, ela já tem todo um histórico problemático. E hoje aconteceu um evento muito interessante nas opções dela e acabou sendo possível realizar uma operação muito lucrativa e, pasmem, zero risco. Engraçado, né? Eu falar isso aí, zero risco. Só que assim, antes da gente mostrar essa operação, eu vou fazer uma contextualização, como de praxe aqui no canal, até mesmo para ficar um conteúdo com a qualidade maior, para explicar o que está acontecendo com a empresa nesse momento. E depois a gente passa para análise aí da operação, o que podia ser feito e todo o cenário possível. Beleza, então? Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Roda a vinheta. Então, para a gente iniciar a nossa história aqui, eu começo pelo gráfico de IRBR, uma ação de uma resseguradora, e nitidamente a gente percebe aqui que ela iniciou uma tendência de alta. Eu acredito que o IPO dela deve ter sido em 2017, eu nem confirmei, mas também não é relevante, mas fica nítido aqui a tendência de alta forte que ela iniciou em 2017. Esse evento aqui em 2019, ele foi um desdobramento que teve na ação, né? E ela tava bonito o negócio aqui, o pessoal entrando, teve bastante alvoroço aí em torno dessa empresa. E quando foi em 2020, descobriu-se aí uma fraude contábil onde os resultados que ela vinha apresentando, eles estavam alterados. Houve auditoria, houve todo um problema em torno disso aí, e a partir de então foi ladeira abaixo. A ação ela só veio caindo. Aqui, esse gráfico ele é um gráfico mensal. Se a gente pegar aqui do mês de março, ele fechou em 9,68 e hoje a ação está a R$2 praticamente. É um dos papéis que possui maior quantidade de aluguéis de ações, né? São investidores que eles alugam as ações para operar vendido, e muitos justificam que o papel ele não sobe justamente por conta disso. Inclusive o próprio Barsi é um defensor disso aí, que ele culpa um dos motivos que não deixa o papel subir seriam os aluguéis de ações. Quando a gente acessa aqui o Status Invest e pega aqui o papel do IRBR, a gente percebe nessa parte aqui de ações alugadas, olha só, 332 milhões de ações. Vamos arredondar para 333 milhões de ações alugadas. E lá embaixo, se a gente verificar o número de ações, eu tenho 1 bilhão 268 milhões. Praticamente um terço dos papéis, eles estão alugados, as pessoas estão operando vendido, estão empurrando o papel para baixo para poder tirar lucro. É muita coisa que tem de ações alugadas de IRBR. Talvez nesse ponto, eu acredito que o Barsi ele tenha razão. Como que o papel vai subir com esse grande número de ações alugadas? E o que acontece? Tem uma situação que se chama follow-on. Follow-on é quando uma empresa que ela já abriu IPO e ela vai fazer uma nova emissão de papel. Eu não acompanhei, mas eu acredito que tenham surgido rumores que a IRBR ia fazer um follow-on, ela ia emitir novos papéis. E qual que é o problema disso aí? Quando você faz uma emissão de papel, o acionista ele tem a prioridade para subscrever, para ele comprar essa nova quantidade de ações. Quem não aceita comprar, ele acaba tendo a posição diluída. Porque vamos supor, você tem um patrimônio líquido de uma empresa de R$1.000, que é o dito capital dos acionistas, o patrimônio dos acionistas. Então você tem um patrimônio líquido de R$1.000 e você tem 100 ações somente, certo?
Então, o valor patrimonial por ação, ele é de R$10, porque 10 vezes 100 vai dar o patrimônio líquido ali, os R$1.000. Se eu emito novas ações, vamos supor que eu dobre a minha quantidade de ações, agora eu passo a ter 200 ações, o meu patrimônio líquido dividido por 200 não vai dar mais R$10, agora vai ser R$5. O valor patrimonial das ações foi diluído. Agora, quem comprou acaba seguindo a proporção. Então, é isso que acontece no follow-on. Aí eu não sei em que ponto que surgiu essa conversa, que começou a rolar o assunto entre os investidores, acabou vazando, e no dia 15 de agosto saiu uma notícia, que é essa notícia aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa notícia foi veiculada aí, né? E por que a empresa talvez ela desmentiu isso aí? Porque poderia ocasionar um movimento de venda nas ações, reduzindo mais ainda o preço e implicando na hora de abrir esse novo lote de ações, na hora de realizar o follow-on, o preço que a empresa ela tinha intenção de vender ia ter que ser mais baixo, porque vamos supor que o preço a mercado da empresa, no momento do book building, que é onde você está construindo o preço das ações, aquele preço que vai ser ofertado conforme as intenções de mercado, e as ações estão real, o preço ali no book building ia ter que ser menor. Então talvez a empresa ela não ia conseguir ter aquela quantidade de capital que ela estava objetivando. Então eles foram e desmentiram essa notícia na semana passada, isso aí. Vamos até dar uma olhada aqui no gráfico como que estava IRBR no dia 15 de agosto. Olha que engraçado, no dia 15 as ações da empresa já abriram num gap de baixa de 13% em relação ao dia anterior. Então o mercado ele já estava precificando alguma coisa, ele já estava sabendo de alguma coisa e a partir daí iniciou-se um movimento de alta e depois corrigiu novamente. Quando foi no dia 24 de agosto, IRBR solta um fato relevante, onde ela confirma a realização do follow-on. Então, o que ela desmentiu no dia 15, agora ela estava confirmando que ia ocorrer. Esse follow-on, ele ocorre mediante oferta pública. Aí aqui no documento fala que está regulado pela instrução CVM 476, tá até aqui. Vai ser uma operação restrita. Ela tem como objetivo investidores profissionais. E o que seriam esses investidores profissionais? Instituições financeiras, companhias seguradoras, investidores com patrimônio acima de 10 milhões de reais que assinaram um termo na CVM declarando isso aí, são considerados investidores profissionais. Então a gente tem o investidor qualificado e a gente também tem o profissional. Essa oferta pública aqui, ela está voltada para o investidor profissional. Porém, o acionista da empresa, conforme até o próprio documento fala, ele tem prioridade na aquisição dessas ações, para ele poder subscrever. Então, cabe a ele decidir ou não se vai querer comprar essa nova emissão de ações. Aqui no documento, ele cita aqui, ó, a oferta restrita consistirá na distribuição de 597 milhões de ações. Agora, para e pensa, a empresa ela tem 1.268 milhões. E eles vão soltar no mercado praticamente a metade, 600 milhões de ações. Isso aqui pode fazer o patrimônio, o preço, a cotação das ações cair para quanto? Por causa desse efeito de diluição. E no próprio documento ainda, ele afirma que isso aqui pode ser estendido ao dobro. Pode chegar a 1.200 milhões de ações, né? Quer ver? Então tá aqui, ó, ações adicionais, ó. Até a data de conclusão do procedimento de book building, em comum acordo, coordenadores da oferta será acrescido em até 200% do total de ações inicialmente ofertadas na oferta restrita. Ou seja, em até 1.194 milhões. Praticamente vai dobrar a quantidade de ações da companhia. Para quem não for comprar, pode ter um efeito bem negativo. Vamos ver como é que o mercado vai precificar isso aí, como que vai ser esse acontecimento. Tem um cronograma aqui de tudo que está acontecendo. Então aqui no próprio documento ele fala, no dia 22/8 foi a reunião, no dia 23 primeira data de corte da oferta prioritária, no dia 24 a divulgação. Aí no dia 25 o período de subscrição prioritária, início de apresentações a potenciais investidores, início do procedimento de book building e aí segue
os procedimentos a serem realizados. Por fim, para a gente fechar o pacote aqui de notícias boas para o acionista, né? Complicado essa situação. Saiu uma notícia que eles atingiram o limite de aluguel de ações. Então, conforme a regulamentação, tinha um limite de 25% do free float. E agora ela subiu para 30%. Ela aumentou mais ainda a possibilidade de outros investidores venderem as ações. Sinceramente, eu não sei o que está por trás disso aí, qual que é a intenção. E agora vamos passar para danada da operação aí. O que foi isso que aconteceu no dia? Eu acho que já estava vindo acontecendo há alguns dias. Um colega até me mandou uma imagem hoje. E eu ainda brinquei com ele. Eu falei, pô, por que você me mandou essa imagem hoje? Por que não mandou antes? Mas, assim, não sei se o mercado hoje ele abriu o olho e viu o que estava acontecendo. Até um outro colega do grupo lá, do grupo do Telegram, do canal, ele comentou que tinha feito a operação. E eu resolvi olhar a operação no Profit. Na hora que eu montei, eu falei, nossa senhora, isso aqui tá bom demais. Vou tentar também. Mas vamos mostrar aqui para vocês, então. Bom, primeira coisa que chamou a atenção, no momento que ele me falou que tinha montado a operação, eu vou até já deixar marcado aqui. A operação, como que era a montagem dela? Ele ia vender o ativo, certo? Ia entrar vendido no ativo. Ele vendeu, na verdade, né? A put U220, que era o strike de 2,20. Ele comprou a put, a call I220, de mesmo strike. E comprou também a call I250. Essa aqui foi a montagem dela. Vende o ativo, vende a put, compra a call de strike 2,20 e compra a call de strike 2,50. Primeira coisa que me chamou a atenção, no momento que eu olhei a operação, a gente pode até usar aqui como último negócio o valor dessa opção que estava sendo negociado. Olha só que interessante, eu nunca tinha visto isso antes numa put. O papel, ele estava, quando eu olhei a operação aqui no Profit, ele estava em tendência de alta, estava com 5,37% de alta aqui, e a put estava muito valorizada, mas estava muito valorizada mesmo. Eu não me recordo agora certinho qual que é o valor que estava, mas vamos usar esse valor aqui de referência, 0,55 dividido pelo strike de 2,20. Eu até tive que parar aqui para ver se era isso mesmo, porque 25% de taxa é muito alto, é muito alto. No momento que estava realizando a operação, o papel ele estava 2,11. Então estava ATM aqui, agora ela já ficou bem dentro do dinheiro porque o papel deu uma caída. Vamos pegar aqui, ó, uma própria opção ATM aqui, né, ligeiramente OTM, 45 centavos para o strike de 2,5. Vamos ver o que ela está dando de taxa. Quanto 45 dividido por 2,5? 21%. Eu nunca tinha visto isso aqui, principalmente num papel que está em alta. A gente percebe aqui que estava tendo uma negociação nas opções, nas puts muito grande. As puts elas ficaram extremamente valorizadas, certo? Quando eu vendo a put, se o papel cair, eu vou ser exercido nesse strike aqui de 2,20. Quando eu compro uma call, se o papel subir, eu vou ser exercido no mesmo strike de 2,20, porém, aqui eu tenho a obrigação de comprar o papel e aqui eu vou vender o papel, eu tenho o direito de vender ele. Eu vou estar comprado em um ativo que custa 2,20, vou vender por 2,40, 2,45, não sei onde que ele vai parar. E aqui a gente tem mais uma call comprada, então eu tenho duas calls compradas, que em caso de alta do papel, as duas calls iriam se valorizar. Essa parte aqui sozinha, ela é uma posição sintética do ativo. Quando eu realizo essa estrutura aqui, se a gente até olhar no próprio gráfico, ó, eu vou desmontar ela toda. Então reparem aqui, ó, estou comprado no ativo. Olha como é que fica o meu gráfico. Ele significa que quanto mais o ativo subir, mais eu ganho. Da forma que estava aqui anteriormente, ó, percebam que é o mesmo gráfico. Se subir, eu ganho, tá? Isso aí só foi só para ilustrar. Aí nesse cenário aqui, eu lembro de cabeça que o montante dessa operação, o valor do prêmio recebido na put vendida e o valor que nós pagamos aqui na call, ele estava dando aqui um alvo, eu vou até colocar aqui, de 2,41, tá certo?
Agora, vamos analisar o que é isso aí. Eu vendi o ativo, ele estava 2,11 no momento da operação. Eu vendi uma put e comprei 2 call. Ia entrar um crédito na minha conta de 2,41. Por quê? Porque ele está somando todos esses valores. E quando a gente entra vendido, o crédito cai na conta. Mas o interessante não é isso aí. O interessante é, após montada essa operação e eu ter recebido um crédito de 2,41, conforme está aqui, qual que era o meu único risco que poderia acontecer aqui? O pior cenário seria se o ativo caísse. Vamos supor que ele caísse aqui para 1,30. Então o ativo aqui no 1,30. O que significa? Significa que eu vou ter que comprar eu vou ter que assumir a posição nesse strike aqui de 2,10. Só que vocês se recordam que eu recebi 2,41? Eu até montei no local errado aqui, é no 2,20. Desculpe. Se ele cair aqui para 1,40, nós vamos ter que assumir aqui no 2,20. E quanto que a gente recebeu? A gente recebeu 2,41 lá atrás no início da montagem. Então se a gente pegar 2,41 diminuir de 2,20, vai dar 21 centavos. Se a gente pegar 21 centavos e dividir pela cotação atual do ativo, olha quanto que está dando de rentabilidade essa operação. 10% para quantos dias? 16 dias. E qual que é o risco em caso de queda? Nenhum. Só que nesse caso aqui, eu não vou recomprar ele por R$1 porque eu já estou vendido em put. Então eu vou comprar o ativo para zerar a operação através da minha put aqui, que ela está me obrigando a comprar o ativo por 2,20 em caso de queda. Só que lá no início da operação, a gente recebeu 2,41. Quando eu assumi a minha obrigação aqui, sobrou 21 centavos. E esses 21 centavos, em relação ao strike ali que a gente assumiu, quanto que ele representa? 0,21 dividido por 2,20. Olha só, 9,54%. Sem risco nenhum. Eu não tenho risco porque eu já tenho o capital que está parado em conta, que foi aqueles 2,41 que eu recebi na hora de montar a operação. Conseguiram pegar? Cenário de alta. Se o ativo ele subir agora ao invés de cair, agora se ele viesse para cá, ó, no 2,35, a nossa put virou pó, a nossa call ela vai dar o direito para gente de comprar algo por 2,20, sendo que custa 2,35. Vamos pensar só na call aqui, a gente ganhou 15 centavos. Eu tinha 2,41 em conta e eu ganhei mais 15 centavos só em relação a essa call aqui. Pensando já no exercício, eu não estou fazendo nem manejo. Eu vou deixar a operação ir para exercício. Mais 0,15 centavos. Então eu fiquei em conta com 2,56. Só que eu tenho que zerar a minha operação. Eu preciso entregar o ativo que eu estou vendido lá no 2,11. E eu vou comprar esse ativo a preço de mercado. No caso aqui, eu coloquei 2,35. Então eu vou comprar o ativo por 2,35. 2,56 menos 2,35. Sobra para mim quanto? Os mesmos 21 centavos. Vocês viram que ficou a mesma coisa? E agora o melhor cenário de todos seria se o ativo fosse para cima mesmo. Vamos supor aqui que ele fosse lá para o 45. 45, ó, aumentei o número de strike aqui. Vamos supor que ele fosse lá para o 2,90 no dia do exercício. No 2,90, a gente ainda está vendido no ativo. Então eu preciso zerar a minha posição. Eu vou ter que comprar esse ativo por 2,90. Vamos fazer separado para ficar mais fácil o entendimento. O ativo está em 2,90, que eu preciso comprar para zerar. Então eu vou colocar aqui menos 2,90. Eu vou comprar esse ativo. Do 2,20, no strike de 2,20, eu tenho o direito de comprar a ação nesse preço aqui. Eu vou comprar ela a 2,20 e vou vender a 2,90, que é o preço atual que o ativo parou. Então aqui eu vou lucrar 70 centavos. Então eu vou somar 70 centavos. A outra call, eu compro o ativo a 2,50 e da mesma forma eu vou vender no 2,90. Aqui eu tenho mais 40 centavos. E nós tínhamos em conta 2,41 do início da montagem da operação. Eu vou somar mais 2,41. Quanto que ficou o lucro aqui? 61 centavos agora. Comparado com a cotação atual do papel no início da operação, a gente teve um lucro, uma rentabilidade de 28%. É gigantesco essa rentabilidade. Só que aí seria o melhor cenário caso o papel ele subisse muito. Fosse lá depois da segunda call comprada. Aí o que a gente tem que levar em consideração
que na hora da montagem dessa operação, eu vou ter taxas de corretagem, são 4 ordens, né? Uma put, 2 call e mais a compra do ativo. Eu vou ter as taxas obrigatórias da B3, e aqui, como foi para exercício, tá indo, nesse caso aqui, 2 opções, elas estão indo para exercício. Essa aqui tá virando pó. Então tem que levar tudo isso aí em conta na hora de realizar a montagem da operação. Tem que avaliar as taxas, porque vamos supor que você tenha taxa de exercício fixa aí de 99 centavos, como é meu caso, você pode montar essa operação aqui no valor que você quiser, porque não vai impactar em nada na montagem. Uma outra taxa que tem também é a taxa de aluguel de ações, que conforme eu falei várias vezes, a gente está vendido, então vai ter a taxa de aluguel de ações. Eu vi num site aqui que a pessoa que montou essa operação, que ela fez um estudo semelhante, ela conseguiu uma taxa de aluguel de 42% ao ano. E quando você passa isso aí para dias, vai ter uma taxa aqui de aluguel de 2,27%, mais ou menos, 2,22%. Agora eu não recordo direito o cálculo. Aí você tem que colocar todos esses custos dentro da operação para poder avaliar. Para a gente encerrar com chave de ouro, eu tinha comentado do Jumbo, mas eu entrei aqui no Status Invest e eu separei aqui os strikes 190, 200, 210, 220, respectivamente aí, R$1,90, R$2, R$2,10 e R$2,20. Olha a quantidade de negociação. No strike IRBRU 190, de R$1,90, 14 milhões de negócios, sendo 41 titulares e 468 lançadores. Aqui, ó, eu ressalto essa proporção, que são poucas pessoas para um número muito grande de pessoas fazendo a descoberta. Se a gente pegar aqui e dividir 468 dividido por 41, tem 11 para cada titular. Esse número aqui, quando a gente tem um número de titular pequeno e um grande número de lançador, dá para você fazer a interpretação que isso aqui são grandes instituições, são grandes volumes financeiros, porque para alguém comprar, outra pessoa tem que vender. Então, 41 pessoas somente, ou 41 instituições, ou não sei, movimentaram 14 milhões, tá certo? E na outra ponta, 468 negociando. Se a gente pega aí IRBR 200, que seria o strike R$2, são 21 milhões. E aqui a gente mantém a mesma proporção, ó, pouquíssimos titulares, pouquíssimos compradores da put, para um grande número de lançadores. Strike 210, R$2,10. A mesma coisa aqui já diminui um pouco, a gente vai para 10 milhões de negociações. Ó, soma dos valores coberto, trave e descoberto. Se a gente vai aqui para 220, cai para 7 milhões, mas vamos perceber que todos eles, o número de titulares ele era muito inferior ao número de lançadores. Aqui no opções.net eu fiz a simulação exatamente nos valores que eu tinha visualizado hoje. Não fiz no Profit porque lá não dá para você colocar os valores e o gráfico ele acaba puxando as informações de fechamento ali do que estava no pregão, não reflete a realidade. Essa aqui foi a estratégia. Então, olha que interessante o desenho. Aqui a gente tem a linha 0, para baixo seria prejuízo. Vocês percebem aqui que em momento nenhum tem prejuízo. Ó. Ela é constantemente. Você tem. Eu coloquei aqui uma simulação de 2.000 opções. Lembrando que eu não vou ter que desembolsar nada, porque ela é uma operação a crédito. Ia cair um crédito na minha conta. Eu ia ter que ficar esperando até o exercício. Ia chegar no exercício com 2.000 opções, ó, eu ia receber R$380. Não muda, independente da cotação. Somente a partir lá do 2,50, que seria o segundo strike da call comprada, que se o papel ele explodisse aí, o nosso lucro era infinito. Ó. Ele ia embora. Zero risco, lucro garantido de R$380 sem colocar 1 centavo na operação. Eu joguei toda a estrutura no simulador da B3 para a gente analisar o risco da posição. Ela deu aqui, ó, 2.000 opções, né, mais a posição vendida de RBR. A gente ficou com um risco aqui de R$150. Então ia ter uma chamada de margem de apenas R$150. Percebe como que o negócio é interessante? Então, assim, dava para eu montar se eu quisesse com 100.000 opções.
Não interessa, porque ia cair um crédito na minha conta, ia ter uma chamada de margem, eu ia pagar com aquele próprio crédito, eu só tinha que esperar até o exercício. Foi coisa linda essa operação quem conseguiu fazer. Daria para ter enchido a mão. Talvez hoje foi o limite ali de ter montado, eu não consegui, mas é aquele negócio, tem que ficar de olho e aproveitar essas raras oportunidades que aparecem. Então esse, pelo menos para mim, foi um acontecimento muito interessante, foi algo que eu não havia observado ainda, essa valorização tão grande das puts, e foi a famosa operação aí que a gente fala de fazer arbitragem. Então isso aí foi feito uma arbitragem, você não tem risco e está arbitrando os valores ali de forma que vai conseguir uma taxa muito boa por sinal. Vale a observação, quem sabe em papéis aí dá para você estar observando, quando verificar que as puts elas se valorizaram demais, quem sabe você consegue montar essa operação também. Confesso para vocês que depois que o colega falou, eu tentei montar, eu não consegui. Eu consegui montar a parte das opções, a parte de vender a ação, a plataforma ela não me permitiu, foi somente via mesa. Eu tentei entrar em contato com a assessoria, eles me informaram que não tinha liquidez para vender mais ações de RBR naquele momento. Tinha fila de espera para vender as ações de tanta gente que estava realizando essa operação. Aí vocês começam a conectar uma coisa com a outra, que a gente vê que estourou o limite de ações vendidas. Aí o papel faz toda essa jogada e agora ele sobe, ele aumenta o limite para 30%. E mesmo assim, eu e talvez muitos outros ainda não conseguiu realizar a operação. Então tem muita coisa por trás aí dos bastidores que a gente não sabe. Eu sei que o resultado disso tudo aqui, para quem estava realizando esse tipo de operação, era lucro certo, não tinha risco nenhum. Agora, coitado de quem são os acionistas aí que esperam uma alta do papel e vai ter esse número gigantesco de investidores vendendo as ações de RBR. Beleza, então, pessoal, espero que tenha trago um novo conhecimento para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!